E a regra de 3 composta? Bom, eu já dei um spoiler no vídeo anterior que as regras de 3 compostas funcionam da seguinte maneira. Você tem 3 ou mais frações para comparar. É isso, tá? E em algum lugar delas tem um x para você descobrir. Ou seja, seria uma regra de 5, uma regra de 7, uma regra de 9, né? Que a regra de 3 é, você tem 2 frações, logo 4 valores, 2 numeradores, 2 denominadores. E em algum deles está o x. Então você tem 3, que é o quarto. Numa regra de 3 composta, você vai ter pelo menos 3 frações, 6 valores. Então seria uma regra de 5, uma regra de 7, uma regra de 9, uma regra de 11. Sim, sempre uma quantidade ímpar. Mas a gente chama regra de 3, porque se você tem um conglomerado de frações se multiplicando, elas vão se multiplicar e se transformar em uma só. Então acaba que você tem uma com a outra, né? Porque se você tem uma com duas, essas duas multiplicam e se transformam em uma. Então acaba sendo uma regra de 3 só. No caso da regra de 3 composta, a gente precisaria fazer o quê? Ler o exercício, identificar as grandezas, montar uma tabelinha, conversar com o exercício para saber quais são diretamente ou quais são inversamente proporcionais. E é aí onde a maioria das pessoas erra no exercício, tá certo? Se liga aí nas minhas ideias de como que eu faço. Você não precisa fazer do mesmo jeito, mas é a maneira que eu resolvo. Uma dica para vocês. Eu vou colocar o exercício aí no vídeo. Durante 5 segundos ele vai ficar. Aí você pausa o vídeo, lê, tá? E tenta resolver antes. Depois que você tentar resolver, aí você despausa, espera os 5 segundos acabar e veja a resolução. É uma dica boa. Lembra do exercício das piscinas? Então, está aqui de volta. Só que agora eu vou encher 2 piscinas. Então a ideia é o seguinte: 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. 10 torneiras vão encher 2 em quanto tempo? Né? A resposta lá tinha dado, se não estiver enganado, a 3 horas. Né? Bom, então aqui para começo de conversa, você tem que conversar com o exercício. Você tem que ver quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre elas. Tem pessoas que resolvem regra de 3 composta transformando em 2 regras de 3 simples. Resolve uma primeiro, acha, depois monta a outra e resolve. Tá certo, não tem problema nenhum. Cada um tem a sua maneira de resolver. A minha maneira é a seguinte, é fazer tudo de uma vez. Eu acho mais simples. O que você faz? Primeira coisa, você tem que comparar cada uma delas com a fração que possui a sua incógnita. Então, veja bem, você tem que fazer uma pergunta comparando a torneira com a hora e depois fazer outra pergunta comparando piscina com a hora. Você não pode fazer perguntas comparando torneira com piscina, porque isso aqui já é algo fixo, é algo que você já conhece. Se você fizer isso, você vai errar, tá? O que seria o seguinte? Seria assim, então, ó. Torneira com hora. Quanto mais torneiras eu tiver, menos tempo eu gasto enchendo a piscina. Primeira pergunta está resolvida. Seria o seguinte, é como se você deixasse essa aqui fixa enquanto você faz a pergunta entre essas duas. Então, tipo, ó, você tem lá aquele tanto de piscinas ali para encher. Quanto mais torneiras eu tiver para enchê-las, menos tempo eu gasto enchendo. É isso. Você fixa isso aqui. Não precisa nem estipular a quantidade. Agora eu vou fazer uma pergunta envolvendo piscina e hora. Então você fixa a quantidade de torneiras. Ó, tem aquelas torneiras ali. Beleza. Quanto mais piscinas eu tiver que encher, eu gasto mais ou menos tempo para enchê-las? Mais tempo. Quanto mais piscina eu tiver, mais tempo eu fico enchendo. Concorda? Aí é o seguinte, então essas duas aconteceram o quê? Ó? Quanto mais disso, mais disso. Mas mediante a minha pergunta anterior, eu coloquei essa seta para baixo. Então, quanto menos disso, menos disso. A minha resposta deu que essas duas setas estarão no mesmo sentido.
Mas como eu já coloquei essa para baixo, então essa aqui eu tenho que colocar para baixo. Porque eu tenho que respeitar o conglomerado de perguntas que foram se sucedendo ao longo do exercício. Tá? Então, quanto mais torneiras, menos tempo eu preciso para encher a piscina. Porém, quanto mais piscina eu tiver, mais tempo eu levo para encher. Em outras palavras, quanto menos piscina, menos tempo enchendo essa piscina. E aí a ideia para resolver é praticamente a mesma. Aquilo que ficou para baixo, eu costumo inverter. Agora, na regra de três compostos, o que você tem que fazer? Você tem que colocar essa daqui primeiro, ó. Tá? Essa aqui sempre vai ficar antes do igual sozinha. Então vamos lá, vamos inverter essa daqui, x sobre 10, igual. E agora todas as outras frações, elas virão multiplicando entre si. Então aqui vai ficar 2 sobre 1 vezes 3 sobre 10. Essa aqui eu não preciso inverter. Pronto, está resolvido. Tá? Passo 10 multiplicando. Então x vai ser 2 vezes 3 vezes 10 sobre 1 vezes 10. Olha lá. Então 10 vai cancelar com 10. E aqui a gente pode simplificar, sempre vai ser só produto de divisão. 2 vezes 3, 6. Olha lá. Então nós vamos gastar 6 horas para encher 2 piscinas se a gente tiver 10 torneiras. Bom, o lance aqui é o seguinte, ó. O cara percorre 75 km em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Quantos dias ele gasta para pedalar 200 km, mas ele vai rodar 4 horas por dia? Então vamos lá. Então eu vou fazer a pergunta do quilômetro com dias e das horas com dia. Quanto mais eu tiver que percorrer, ou seja, quanto maior for a distância, mais dias eu gasto pedalando para chegar onde eu quiser, né? Certo? Quanto mais dia pedalando, quanto maior a distância, mais dias eu fico pedalando. Agora eu vou perguntar esses dois. Então vamos fixar a distância. Ó, você tem que percorrer essa distância aí. Tem que percorrer aquilo ali. Ó. Imagina uma distância que você está vendo entre dois pontos. Tem que percorrer aquilo ali. Tudo bem. Quanto mais horas por dia eu pedalar, menos dias eu gasto para percorrer aquele pedaço, concorda? Tipo, eu tenho que andar 100 km. Se eu andar 8 horas por dia, eu vou precisar percorrer menos dias. Porque, tipo assim, ó, vamos supor que eu tenha lá 100 km para andar, mas eu só vou pedalar 2 horas por dia. Então, eu vou precisar de mais dias para pedalar durante esse percurso, concorda? Então, olha lá, ó, quanto mais horas por dia eu pedalo, menos dias eu gasto. Então, aqui está invertido, né? Só que como essa está para cima, então eu tenho que pôr essa para baixo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, essa daqui vai ficar sozinha do lado esquerdo, não vou precisar inverter. Essa daqui eu não vou precisar inverter. Essa daqui eu vou precisar inverter, então fica 4/3. E aqui eu vou simplificar, ó. 4 com 200, sobra 50 embaixo. 75 com 3, fica 25 em cima, certo? Só que 25 simplifica com 50, aí fica 2 embaixo. Ó. Então isso aqui tudo resultou na seguinte fração, ó. 1 sobre 2. Então, nosso exercício se resumiu a resolver 2 sobre x é igual a 1 sobre 2, que multiplicando cruzado vai dar 4. 4 o quê? 4 dias. Então, quer dizer que você vai fazer esse percurso aqui em 4 dias, ok? Bom, aqui a gente tem a quantidade de tempo, confeiteiros fazendo torta. Quantos dias? 4 confeiteiros farão 320 tortas. Então, vamos lá. Vamos primeiro então fixar o número de tortas. Ó, você tem que fazer aquela quantidade ali de tortas. Quer dizer que quanto mais tempo você ficar fazendo torta, é porque menos mão de obra você tem, não é? Menos confeiteiros você tem. Agora eu vou perguntar tempo com torta. Então vamos fixar o número de confeiteiros.
Ó, você tem aqui os dois caras ali para fazer as tortas para você, somente os dois. Tá? Quanto mais torta eu tiver para fazer, mais tempo eu fico fazendo. Concorda? Como essa seta está para cima e as duas têm a mesma direção, porque uma é mais, outra é mais, então essa daqui eu ponho para cima. E agora é só montar. Então, essa aqui fica sozinha do lado de cá, eu não preciso invertê-la. Essa aqui eu vou inverter do lado de lá, 4 sobre 12. Essa eu não vou inverter, 960 sobre 320. Simplificando aqui, ó, 4 com 12 dá 3, né? Só que 3 vezes 320 é 960. Então, isso aqui vai simplificar. Isso aqui ficou a fração 1 sobre 1. Ou seja, nós temos que 6 sobre x é igual a 1. Multiplica cruzado, x é 6. 6 o quê? 6 dias. Faz todo sentido. Por quê? Ó? Veja bem, você reduziu o número de confeiteiros à sua terça parte. Mas as tortas também você reduziu a sua terça parte. Então você tem que gastar o mesmo tanto de dias. Entendeu? Muito bem, olha só. 2 pedreiros, 9 dias, 2 metros de muro. 3 pedreiros, quantos dias para 4 metros de muro? Então vamos lá. Quanto mais mão de obra eu tiver... Ó, tô construindo aquele muro lá. Tá vendo o muro lá? Então, quanto mais mão de obra eu tiver, menos tempo eu gasto para fazer aquele muro lá que eu tô vendo. Certo? Muito bem, agora eu vou comparar dias com metros. Então, ó, eu tenho aquele pessoal ali para fazer a obra. Tá vendo aquele pessoal ali? Então, quanto mais metros de muro eu tiver que fazer, mais tempo eu vou ficar fazendo ele. Ah, então quanto mais. Então, se essa aqui está para baixo, eu ponho isso para baixo. Então, essa daqui eu vou inverter, ó, x sobre 9. Essa daqui eu não vou inverter. E essa aqui eu vou inverter, 4 sobre 2. E aqui a gente já pode cancelar o 2 com 2, né? Vamos ficar com a fração 4 terços. Então, quer dizer que x sobre 9 é igual a 4 terços. Ó. Multiplicando cruzado, tem que 3x é igual a 36. Então, x é 12. 12 o quê? 12 dias. Ó. Então, serão necessários 12 dias para terminar essa obra aí. Vamos lá. Eu tenho que percorrer essa distância andando nessa velocidade em 10 dias. Só que agora eu vou ter 4.500 km e vou andar mais devagar. Quanto tempo eu vou fazer essa viagem? Então, primeiro vamos perguntar sobre a distância. Ó, o negócio é o seguinte, você vai andar nessa velocidade aqui, ó. Vamos fixar uma velocidade. É essa. Quanto maior for a distância, mais tempo eu gasto para percorrê-la. Certo? Muito bem. Agora eu vou comparar a velocidade com o tempo. Então, eu tenho uma distância fixa para percorrer. Tem uma distância lá. Quanto mais rápido eu for, ou melhor, quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu gasto, né? Então, se aqui eu pus essa seta para cima, essa daqui vai ficar para baixo. Tá? Então, vamos lá. Não vou precisar inverter. Vai ficar 10 sobre x. Aqui vai ficar 50 sobre 60. Essa nós vamos inverter. Vezes. Essa aqui nós não vamos inverter. 3.000 sobre 4.500. Vamos simplificar antes. Só arrumar esse 10 aqui. Ó, 3.000 e 4.500. Isso aqui é 2 vezes 1.500. Isso aqui é 3 vezes 1.500. Então, isso aqui dá 2 terços, né? Aqui a gente tira os zeros, ó. Certo? Então, nós ficamos com a seguinte fração, ó. 10 sobre 18. Ok? 10 sobre 18. Daria para simplificar mais, mas não tem problema. 10 sobre x é igual a 10 sobre 18.
certo? Aí passa esse 10 dividindo, aí esse 10 aqui vai cancelar com esse 10 de cá. Ou seja, multiplicando cruzado, nós vamos encontrar 18. 18 o quê? 18 dias. Tá? E aqui é o seguinte, ó, eu tenho carro em dias aí que eles vão ser utilizados, gastando 1.000 litros de gasolina. Quantos carros? Só para 2 dias, usando 500 litros. Né? Então vamos lá. Vamos fixar a quantidade de combustível. Ó, você tem aqueles barris ali para usar no seu carro. Então, quanto mais carro eu tiver, então veja bem, esse aqui é o dia para uso de combustível. Então a minha pergunta tem que ser em relação à duração do combustível. Então, quanto mais carros eu tiver para quê? Para abastecer, menos tempo vai durar o combustível. Né? Bom, agora vamos fixar os dias e comparar carro com combustível. Seguinte, você tem uma semana para fazer tudo. Então, quanto mais carro eu tiver, mais combustível eu gasto. Né? Quanto mais carros eu tiver, mais combustível eu preciso. Né? A pergunta não precisa ser exatamente essa que eu fiz. Exatamente, ó, o nome do meu canal. Então, essa daqui eu não vou inverter. Essa daqui eu vou inverter, 2/5. E essa daqui eu também não vou inverter. 1.000 sobre 500. Bom, 1.000 com 500, né, dá 2. Então aqui ficou 4/5. Né? Uma fração igual a 4/5. Ó. Então nós vamos ter que fazer a seguinte operação agora. Ó. 10 sobre x é igual a 4 sobre 5. Então 4x é igual a 50. Se 4x é igual a 50, então x vai ser 50 quartos. Só que 50 quartos dá 12,5, né? 12,5 o quê? Carros. Mas o que seria 12 carros e meio? Seriam 12 carros e um Fusca, né? Aí é o seguinte, vamos lá. A minha resposta, ela não é 12,5, porque não existe meio carro. Né? Meio carro é um carro. Ford carro. Não, horrível essa, né? Não existe meio carro. Então, é o seguinte, se você dispuser de 12 carros, você não consegue cumprir isso aqui que você precisaria. Porque você precisaria de mais meio carro. Só que sempre que você precisar de meio carro, é porque você vai precisar de outro carro. Então a sua resposta seriam 13 carros. Tá? 13 carros. Então isso aqui implica que serão 13 carros. Tá certo? Então você tem que fazer essa análise quando dá um decimal para ver se você pode ter ou não decimal. Se fosse dias, bom, 12 dias e meio, é possível. Pessoas, 12 pessoas e meia, não é possível. Então quer dizer que você precisaria de uma 13ª pessoa. Entendeu?